O texto da mensagem de hoje está baseado em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 1 até o 13. O tema da mensagem de hoje é como devemos nos portar em um mundo que não entende ou rejeita a fé em Cristo. E para a gente, juntamente com os irmãos que estão assistindo, os convidados que estão assistindo pela internet, para a gente começar, queria novamente que a gente lesse o versículo 13. E aí eu queria que quando você lesse em voz alta, o pessoal lá da internet ouvisse a tua voz, tá bom? Ok, César combinado, aí Mário combinado, tá bom? Davi combinado, então vamos ler o versículo 13 novamente, de Colossenses 1, 13. Eu estava com saudade de ouvir a leitura da igreja. Que bom, né? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Nós estamos vivendo em tempos de grandes transformações. De fato, a ciência tem se desenvolvido muito. No meio mesmo desta pandemia, a gente tem percebido como a ciência tem redobrado os seus esforços e o seu conhecimento em todas as áreas. Nesse período, a tecnologia de comunicação ela deu grandes passos, avançou muito em função de que possa suprir as necessidades promovidas por esse distanciamento social. Então, há assim, um avanço enorme. Infelizmente, a tecnologia militar também avançou muito, né, muito nesse período aí, e a gente tem visto as ideias avançando também. Novas maneiras de fazer a leitura do nosso tempo, de percepções, de pessoas achando ou propondo novas ideias que sejam importantes para a convivência da humanidade, a convivência entre povos, um sonho de sociedade diferente frente ao que nós estamos experimentando nesses dias, como viveremos no futuro, qual vai ser o novo normal. Essa semana eu estava indo para a piscina, porque piscina agora foi liberada, então eu gosto de fazer natação. Cheguei no clube, eu não vou dizer qual o clube, cheguei no clube para nadar, e quando eu cheguei lá, tudo atrasado, né? Os funcionários atrasados e não chegava o pessoal. Aí um dos colegas assim, mais velhos, assim, muito impaciente na fila, falou: cadê o novo normal? Tem nada de normal, é o velho normal mesmo. Todo mundo atrasado nesse lugar aqui, a gente tudo. Eu acho que de certa maneira, gente, eu tô para ver um pouquinho qual vai ser esse novo normal. Mas eu estou esperando que tenha pelo menos um novo normal em coisas muito boas. Até agora, para mim, o novo normal que eu vi foi máscara, foi no rosto da gente. Fora isso, deve ter um novo normal, vocês depois me lembrem quais são o novo normal que já aconteceu. Mas, paralelamente a todos os avanços, muitos problemas estão acontecendo. Muitos. Nunca vimos as famílias tão tensas. Inclusive, a maneira como eu vi as pessoas voltando desse isolamento social, as pessoas estão muito tensas, gente. Elas estão reagindo de uma maneira ríspida com qualquer coisa. Eu achei que a gente ia voltar mais assim, em paz e amor, né? Porque a gente ficou tão longe um do outro. Quando a gente vê os amigos, a gente fica feliz. Mas quando a gente tem um problema na rua, a gente está dando uma bicuda assim para resolver o problema de tanto estresse que as pessoas estão vivendo nesse dia, né? Mandaram um meme para mim que dizia assim: 18º dia da quarentena. Era um pai ajeitando uma coisa assim em casa e um guri assim tocando a bola de basquete, né? Tudo fazendo aquele barulho da bola de basquete assim. Aí 18º dia da pandemia, o pai não aguenta pegar a bola assim, dá um chute na bola de basquete, a bola cai lá no vizinho, lá do outro lado. Eu acho que as pessoas, elas ficaram mais estressadas, há mais problemas. E se for só na ordem dentro do lar, já serviria para dar esse exemplo. Mas nós estamos vendo muito mais do que isso. Nós estamos vendo as nações como elas estão aí criando hostilidades umas com as outras. Nós estamos percebendo ideias ainda mais distantes de Deus que estão sendo plantadas. Nós estamos percebendo a nossa incapacidade de lidar com um problema como esse, apesar que eu creio que nos próximos meses a gente vai resolver, mas nós ficamos muito expostos, entendendo como a gente é pequenininho
e a gente quer resolver uma coisa desse nível e não tínhamos condições para resolver o problema de uma pandemia como essa. A crise financeira, crise política, uma crise social muito grande, empresas falindo, pessoas perdendo seu emprego, entes queridos se perderam. Nós não sabemos o tamanho disso, mas o contato que eu tenho tido com as pessoas tem revelado uma tristeza muito grande. As pessoas compartilhando que perderam um amigo, que perderam um parente. E eu tenho vivenciado isso dia a dia quando as pessoas entram em contato comigo para falar dessa maneira. Então, apesar dos avanços, as dificuldades estão aí, os problemas estão aí, e nós estamos percebendo que, infelizmente, estão até aumentando. E será que neste mundo de grandes transformações, com esses tipos de conflito, será que a fé continua sendo necessária nos nossos dias? Será que a igreja, será que o fundamento dos apóstolos continua sendo relevante para o tempo em que nós estamos vivendo, com esses avanços e com esses problemas? Será que o que nós entendemos como fé cristã e como a vida e a obra de Cristo tem alguma importância para esse tempo? É a resposta que a gente vai trazer ao longo da exposição. Não é a primeira vez que pessoas enfrentam grandes mudanças em suas vidas na história desse planeta. Nós já vivemos isso em outras épocas, tanto revoluções tecnológicas, eram revoluções no tempo delas, eram revoluções tecnológicas, mas o mundo já esteve debaixo de guerras, problema de fome, grandes epidemias, problemas humanitários terríveis, debaixo de ameaças com relação a ideias que pouco respeitavam aí o ser humano, a dignidade do ser humano. O mundo já esteve embaixo de grandes impérios, grandes problemas políticos. Isso não é novidade para o mundo. Algo aconteceu numa pequena cidade chamada Colossos, que ficava na região da Frígia, no Vale do Lico. E essa pequena cidade, por volta de 60 anos depois de Cristo, começa a revelar uma história que mostra uma crise que ela vivia, porque a fé estava sendo questionada naquela igreja, se essa fé era ainda importante, trazer as respostas para as pessoas do seu tempo. A cidade de Colossos, ela 400 anos antes de ser retratada aqui nessa passagem que nós vamos ler e expor, ela foi um grande centro econômico. Gravitou ali ao redor uma prosperidade muito grande. Mas nesse tempo agora, do apóstolo Paulo, quando ele escreve para essa cidade, ela está passando por grandes problemas de uma decadência política, econômica, problemas sociais, financeiros, problemas geológicos, grandes terremotos sacudiam aquela cidade, problemas morais e problemas espirituais. E a igreja, neste lugar, está sendo atacada na sua fé. As pessoas estão dizendo que há coisas mais importantes, há ideias mais importantes do que o fundamento que os apóstolos haviam deixado naquela cidade. O que Epáfras, fundador da igreja, tinha semeado ali pelo evangelho, para eles não era mais suficiente, não era mais importante, não tinha talvez mais a ver com o que eles precisavam para os seus dias. Então eles estavam sendo tentados a retomarem ali o conhecimento das religiões do Oriente, ou aprender conceitos da ciência gnóstica. Curioso que esse termo, ou termo análogo para aquele tempo, era usado assim, a ciência gnóstica. Ou então vamos voltar ao culto da deusa Cibele, ou então vamos ver como é retratado no próprio livro, os rudimentos elementares do mundo, apresentado pelo conhecimento dos astros, pela ciência que queria revelar que os astros tinham um poder, uma influência sobre as pessoas.
Ou então vamos retornar às nossas cerimônias, aos ritos, porque os ritos por si só promoviam mudanças na vida das pessoas. Vamos voltar então para a religião do Antigo Testamento, porque havia um judaísmo helenístico muito forte. Quando as pessoas estavam passando para a fé, elas não abriam mão da sua influência da antiga religião e queriam viver um sincretismo religioso dentro da igreja nesse tempo. Ou então vamos viver a fé que os nossos pais nos ensinaram. A gente vive essa fé, afinal de tudo, tem um caráter afetivo, tem um caráter aí de uma ligação. Eu preciso viver o que os meus pais me ensinaram e eu não posso agora receber o fundamento dos apóstolos, a fé cristã em função disso. Vamos voltar para esse momento. E aí, meus irmãos, essa igreja estava sendo assaltada, estava sendo pilhada, nesse tipo de ação muito bem estruturada, muito bem construída, não era um raciocínio qualquer, era muito bem construído e muito bem apresentado. Mas nós sabemos que no fundo, como o próprio texto sai revelando, eram poderes das trevas, era o próprio pecado na raça humana que estava tentando tirar a verdade do evangelho dali e colocar as ideias que são promovidas desde a época de Adão no mundo ou pela própria sedução de Satanás tentando semear no meio da igreja. Diante de tudo isso, Epáfras entra em contato com o seu discipulador, o apóstolo Paulo. Só que o apóstolo Paulo está preso em Roma. A informação chega. E para mim é emocionante esse momento. No final da vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo não chegou a se tornar um homem senil, ele teve a sua vida abreviada, tomada por uma sentença de morte antes disso, e ele morreu na plenitude da sua inteligência, do seu vigor. Mas ali ele escreve para essa cidade, que era uma cidade decadente, em que talvez ninguém pensaria nela. Por que é que o apóstolo Paulo vai mandar? Por que é que alguém vai se lembrar? Mas aquele homem de Deus, preso lá em Roma, ele escreve uma carta para a igreja que estava em Colossos. E Tíquico, que foi o seu amanuense, o amanuense é aquele que escreve a carta que é narrada. Então ele escreve essa carta, a carta precisava passar na mão das autoridades, um detento não tinha liberdade de... Quer dizer, o cidadão não tinha liberdade nenhuma no Império Romano, imagina um detento. Então assim, passava na mão do amanuense, né? E Onésimo foi o portador também dessa carta e levou aos irmãos de Colosso toda essa explicação, a resposta do apóstolo Paulo para essa introdução que eu fiz aqui agora. Então ele está tentando falar para os nossos irmãos de Colossos como eles deveriam viver num mundo em que não entende a fé cristã ou rejeita a fé cristã. E está ali atacando a igreja com uma porção de heresias e uma porção de falsos ensinos. Então a primeira maneira como devemos nos portar em um mundo que não entende ou rejeita a fé em Cristo, em primeiro lugar, versículo 3, vamos ler o que está no versículo 3. Vou aguardar que coloque ali o versículo 3. O irmão estava orando ali, não estava não? Fala sério. Aguardar aqui o auditório, dar uma olhadinha aqui. Ele diz assim: sempre agradecemos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando o quê? Oramos por vocês. Versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não quê? Deixamos de orar por vocês. Aqui é suficiente. Meus irmãos, logo no início da carta, ele faz uma saudação, ele explica várias coisas, mas ele, em primeiro lugar, ele começa com uma atitude que é emblemática no meu ponto de vista. Ele fala que ele está em oração. Porque o homem do nosso tempo, e também daquele tempo, ele é sugestionado a tomar as decisões do seu jeito. E é muito pouco provável que nos nossos dias, infelizmente, inclusive até mesmo na igreja, a primeira iniciativa que as pessoas tenham para resolver questões seja a própria oração.
Eu acho que, em primeiro lugar, a gente usa a nossa razão e a gente fica especulando, elaborando uma porção de coisas, o que a gente tem que fazer, vamos chamar os conselhos da igreja, vamos lá, né? Faz uma oração rapidinho ali, alguma coisa ali, o que a gente fica um olhando para a cara do outro para que a razão humana produza uma resposta para o problema que a gente está vivendo. Esse homem, no auge da sua sabedoria, que poderia dar uma resposta a qualquer momento, de um jeito, ele começa orando. Meus irmãos, eu acredito no poder da oração, nessas expressões da oração, de uma maneira incrível. Jesus, antes de ser crucificado, ele não fez uma reunião do ministério para explicar, assim, estratégias de como a gente vai se portar diante dos soldados que vão vir. O texto diz que ele esteve em oração e orou e intercedeu muito. Na cruz, prestes a ver a sua vida se esvaindo, ele olha para as pessoas e ora e diz assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Uma oração de Jesus numa hora dessa. Talvez para um homem racionalista do nosso tempo, alguém diga assim: isso é hora de alguém orar, gente? É hora da gente orar numa pandemia dessa? É a ciência que tem que dar a resposta. São os remédios, tem que fazer o que tem a ver, não, já para com isso. Não, a gente acredita que muita coisa precisa ser feita, mas nós somos o povo da oração, meus irmãos. Eu creio na providência de Deus que usa médicos, remédios. Eu inclusive creio que isso faz parte de uma contribuição divina de sabedoria abençoando a sociedade. Eu creio nisso. Mas eu já ouvi testemunhos de tantos médicos. Alguns deles estão aqui. Gente que diz assim: olha, antes de fazer qualquer procedimento, eu faço uma oração. Senhor, eu tomei conhecimento disso, estudei sobre isso, mas eu peço a tua ajuda nesse momento aqui. Então, meus irmãos, é assim que a gente tem que fazer. O apóstolo Paulo dá essa lição clara a todos nós. Vamos fazer uma leitura a partir do versículo 1. Vai ficar melhor para eu expor o restante. Mas, em primeiro lugar, ele fala sobre oração. Agora vamos ler até o 13, toda a igreja. Você aí sentado me acompanha. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo, que estava com ele na prisão em Roma, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Eu acho incrível que ele usa essa expressão. Santos também era uma expressão usada do judaísmo, mas quando ele fala e ele coloca para aquelas pessoas, eles estão falando que vocês são povo de Deus. Vocês não precisam achar que tem um outro povo de Deus. Vocês são o povo de Deus. Fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade que estava ali? O Evangelho, continua, que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Além do Evangelho, a percepção da pregação da graça de Deus em toda a sua verdade. Continua. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito, uma igreja cheia de amor. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus e com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com a força de sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participação da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Até aí é suficiente. Bem, então ele começa
nos ensinando a oração como uma resposta. Gente, todo culto a gente tem orado por esse problema da pandemia, para que o Senhor possa tirar essa pestilência desse mundo. A oração é fundamental. A gente até não consegue nem imaginar que o que não esteja acontecendo seja um juízo, mas tem pedido, Senhor, tem misericórdia, ora. Temos orado por isso. Eu fiquei sabendo que esse grupo que estava nessa vigília pela internet, uma vigília pela internet, eram essas pessoas que estavam intercedendo por isso. Você não precisa da noite inteira para orar só pelos seus problemas, não. Gastaram a noite toda orando pelos outros. Em oração, intercedendo pela vida das pessoas. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, além de praticar a oração, nós devemos nos portar nesse mundo que não entende ou rejeita a fé em Cristo, ensinando a verdade do Evangelho. Essa é a prática da igreja. Porque veja lá o versículo 5... e o versículo 6 também, 5 e versículo 6. Ele diz assim, acompanha comigo. Porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem como... Esse é o capítulo 1, versículo 5. Deixa ele só ajeitar ali, eu estou vendo que a legenda está diferente. Pronto. Por causa da... Coloca aí, pronto, agora eu estou vendo. Por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o que é? O Evangelho. Então, queridos de Jesus, o Evangelho precisa ser pregado. A gente não pode perder a oportunidade de usar todos os meios para que a igreja possa ser lembrada do Evangelho, para que a igreja possa ser apresentada, para que as pessoas possam conhecer o Evangelho. Essa prática, não há pandemia que deva parar isso. Na verdade, o Evangelho é uma resposta, porque o Evangelho vai responder algo que os remédios não respondem. Vai responder algo que a ação dos médicos não vai produzir. O Evangelho vai resolver o problema básico do ser humano, que é o problema do pecado. Porque vejam só, se as pessoas acham que a fé não é mais necessária nesse tempo, porque talvez achem que nós sejamos ignorantes, não tenhamos uma resposta intelectual aos problemas do nosso tempo, uma ideia diferenciada, uma congregação dessa vai fazer o quê no meio do século XXI, do mundo pós-milênio, aí, né, geração de uma cultura dessa que nós estamos vivenciando pós-moderna? O que vai acontecer? Será que tem? Tem, gente. Porque esse problema de estresse é um problema da alma, e o Evangelho é a presença transformadora de Deus na nossa vida. O problema dos entes que estão perdendo os seus queridos, aqueles que estão diante da morte, o Evangelho, ele é uma resposta a esse problema que não tem solução. Que mais não tem solução? O problema do mal. Qual é a resposta para o problema do mal que o pensamento do mundo hoje, o pensamento secular, pode dar? Qual é a justificativa? Como responder a esse enigma? Mas a Bíblia tem. Ela responde a origem, ela responde o porquê ainda estamos vivendo nisso, e o fim desse problema pela grande vitória de Jesus Cristo. Então o Evangelho é relevante para os nossos dias. A gente precisa pregar, e para quem quer uma boa definição, a própria passagem mostra. Um pouco mais à frente, no capítulo 21 e 23, a gente vai ver a exposição do Evangelho. Veja qual é a exposição do Evangelho. Versículo 21 ao versículo 23 do capítulo 1 também. Dê uma olhadinha. Vamos ver? Antes vocês estavam, o quê? Separados de Deus. E em suas mentes eram o quê? Inimigos por causa do procedimento de vocês. Era assim. Antes da gente conhecer o Evangelho, era isso. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, porque vocês ouviram o que tem sido proclamado em todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então essa é a história. Primeiro as más notícias, nós estávamos diante de um problema insolúvel que nada debaixo do céu poderia resolver.
E o Senhor veio trazer uma resposta para a minha vida e para a sua vida. A boa notícia é que ao morrer na cruz do Calvário, Ele pôde oferecer um caminho vivo e novo de perdão dos nossos pecados. Ele expiou os nossos pecados e pela fé na obra de Cristo, como discípulos do Senhor, somos herdeiros dessas bênçãos produzidas sobre a terra e durante toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode homenagear o Senhor Jesus nessa noite por essa bênção chamada Evangelho de Jesus Cristo? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor. O meu caminho, o seu, era o caminho do inferno, era o caminho da solidão existencial, era de uma vida sem propósito. Nada disso sobre a face da terra responde, preenche, mas o Evangelho de Jesus é a resposta para isso. A terceira coisa, como devemos nos portar em um mundo que não entende ou rejeita o Evangelho de Jesus, versículo 8. Dê uma olhadinha lá. É partilhando o amor enquanto isso. Não importa o que está acontecendo, eu vou continuar amando e partilhando o amor. Ele diz assim, ele elogia aquela igreja, estou feliz demais com o comportamento de vocês, hein? Vocês que estão aí vivendo esse amor, o amor que vocês têm no Espírito. Dá uma olhadinha para mim aqui agora. Queridos, nada justifica nenhuma amargura, nenhuma perseguição, nada, absolutamente, que a gente pare de amar. E esse é uma das grandes provas da relevância da igreja ao longo da história. Nós construímos hospitais, nós construímos universidades. A ação social dessa igreja, por exemplo, na pandemia, não parou nenhuma vez. Toda hora era a gente nos nossos grupos perguntando um para o outro: tem alguém passando por necessidade aqui na igreja? Tem alguém de fora passando por necessidade aqui? Em nenhum momento aqui parou de fazer isso. Recebia uma mensagem, já mandava para assistência social. Os irmãos da assistência social pensando como fazer. Conheço igrejas em Recife, igrejas com um número de pessoas, toneladas e toneladas de recursos doados. Os jovens não se preocuparam. Eu fico até temeroso com isso, mas às vezes a gente teve que dar um puxão de orelha, né, porque queriam fazer a obra de Deus. Eu aqui, já agora depois da pandemia, e carro parando aí na frente, e as pessoas trazendo cesta básica, trazendo os donativos, e todo mundo preocupado um com o outro, e toda hora a gente perguntando como está cada um, e o que é que as pessoas aí fora estão precisando. Meus irmãos, eu não sei se as pessoas vão entender para que a igreja está no mundo, mas a gente pode viver um propósito pela qual a igreja está no mundo também. Eu posso testemunhar isso. Vi movimentos que arrecadaram recursos. Esse trabalho com os moradores de rua que nós conseguimos fazer bem. Quando a gente pensou, fizemos uma reunião, vamos ajudar, já haviam grupos que já tinham colocado chuveiros, já tinham colocado 3 refeições, uma mesa com 3 refeições ao dia. A igreja de Jesus agindo, moradores de rua. Quase toda semana tem um grupo que sai na sexta-feira levando a nossa companhia, levando alimento quente e roupa para as pessoas, é o chamado Igreja na Rua. Mas nós vimos que a Igreja de Jesus estava completamente ativa aí. Choramos, meus irmãos, com os que perderam seus entes, choramos com os que choraram. Não foi só coisa material, não. Foi o tempo, foi a atenção, foi o carinho. Foi isso que é ser cristão. Eu acho que, independente das acusações que a gente venha a sofrer, que nós estejamos amando. Amém, gente? Que a gente possa fazer, esse é o impacto da igreja. Se há um mundo que quer ser extremamente viva, uma característica beligerante, de luta, de conflito, a gente quer amar as pessoas enquanto isso. Amém, gente? No meio das crises, por mais que a gente possa falar sobre, ter uma opinião sobre isso, é bom e vamos fazer, mas o que a gente não pode deixar é de cuidar das pessoas. Nessa sociedade decadente, pobre, que era atingida por tantos terremotos. Essa cidade teve um terremoto em 61 depois de Cristo que arrasou essa cidade, ao ponto de que ninguém pôde ficar na cidade até ela conseguir poder ser reestruturada minimamente. Mas a igreja de Jesus estava lá para ajudar as pessoas.
Então, eu e você, é assim que a gente precisa viver durante todo esse tempo, partilhando o amor. Em quarto lugar, como devemos nos portar em um mundo que não entende ou rejeita a fé em Cristo? Em quarto lugar, vivendo dignamente segundo a lei de Deus, segundo a lei moral de Deus. E aqui eu preciso explicar para você, mas vamos antes ler o versículo número 10. O que é que ele diz, versículo 10? Vamos fazer a leitura. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Essa palavra digna é uma palavra chamada honra, né? Poderia ser traduzida, vem da mesma origem, honra. Nós vivemos para honrar a Deus. Mas ela também é a palavra que vem do que significa da imagem de Deus. Porque a palavra esplendor, de imagem, de reflexão, vem da mesma palavra de origem. Então nós vivemos nesse mundo buscando respeitar e viver nos nossos relacionamentos, em nós mesmos, a imagem de Deus. Aí deixa eu explicar algo para vocês, que isso, muitas vezes, e no nosso tempo as pessoas não estão entendendo o que é a mensagem da graça e a lei universal moral de Deus no mundo. Vou explicar para vocês, quando Deus fez o mundo, ele criou esse mundo com leis físicas, leis químicas, biológicas, agora que eu estou falando na cidade aqui, geológicas também, ok? Isso aí, no mundo racionalista como a gente, todo mundo diz, realmente, essas leis regem o universo. Mas existem outras duas leis que regem o universo. Existe uma lei moral e existe a lei espiritual. Inclusive, essas duas não conseguem ser separadas porque, na verdade, você não deveria separar de nenhuma das outras leis. Elas fazem parte de princípios de ação e reação no universo. Essas por exemplo, as leis da semeadura que a palavra de Deus apresenta várias vezes. Eu poderia citar aqui muitas, naquilo que nós plantamos, nós semeamos, né? E não queira para o outro aquilo que você não quer para você, né? Quem viver pela espada morrerá pela espada. Vai falando aí. Essas leis independem, meus irmãos, da vontade de terceiros. São leis morais no universo. Quando você mente, por exemplo, há todo um contexto moral nisso. Você pode prejudicar alguém. Isso não é uma questão moral? Quando você mente, você perde a sua dignidade porque você perde a capacidade das pessoas crerem em você. Isso mexe na dignidade de Deus na sua vida. Quando há adultério, a pessoa ela está numa rota de eventos prejudicando várias pessoas ao redor. E a mentira não é só uma questão de liberdade, como as pessoas imaginam. Há consequências morais que impactam tudo, impactam gerações. Eu chego para as minhas filhas, hoje já são maiores, né? Mas pronto, Malu, minha neta, que a gente chega assim, ela pega numa faca e a gente olha para ela e fala assim, Malu, não, cuidado com essa faca, porque essa faca, além de você cair e se machucar, ela pode machucar você, mas ela pode machucar outras pessoas também. Deixa eu falar para vocês, todo o universo está regido por leis morais. O Desmond Tutu, bispo anglicano, quando ia falar sobre a questão do apartheid na África do Sul, e para as pessoas que, no seu contexto, tinham muitas dificuldades de entender sobre aquilo, ou como deveria ser tratado aquele problema, falava que o universo é moral. Nós vamos sofrer as causas morais desse problema nosso. Vocês acham que o universo não vai reagir a isso? É tão claro, meus irmãos, que o Senhor coloca os 10 mandamentos como um ensino básico às leis morais no universo e as consequências dela para a vida da gente. Aquele dali é uma bênção para a vida da gente. Não pense que aquilo ali seria só para um povo, não. Qualquer um que viver na face da terra, obedecendo os 10 mandamentos, viverá ou poderá semear uma bênção sobre a sociedade. Por isso, deixa eu falar, não tem nada a ver a mensagem sobre a graça de Deus para a salvação do que você viver moralmente nesse mundo. Porque parece que quando alguém prega sobre a graça, está eliminando a necessidade das pessoas viverem a lei moral de Deus espalhada no universo.
Não, você vai. O seu adultério, a quebra do voto do casamento traz consequências geracionais. Geracionais. Um homicídio numa cidade, a permissão que o Estado deixa na sociedade do mal se multiplicar, isso é um problema gravíssimo, que ele não poderia tolerar em momento nenhum. Não significa que ele agora vai viver ultrapassando os limites da legalidade e sendo um Estado de exceção, executor. As duas coisas precisam ser vividas porque as duas coisas são morais. Como eu vou dar esse exemplo? Caim mata Abel. Claramente, ele é ali repreendido por Deus. Amém? Vocês lembram da história? O que Deus faz? Põe uma marca em Caim. Para quê? Para que Caim não seja alvo de justiçamentos. Está entendendo? De que um tipo de justiça sem critério seja usado na vida. A misericórdia de Deus sobre a vida de Caim, para que ele seja reconhecido. Caim não entendeu nada, foi viver a vida dele lá, fugiu, criaram a civilização deles lá. Mas entendam como Deus age e ele mexe na sociedade dessa maneira. Meus irmãos, eu não tenho como achar que uma igreja, sua família vai ser bem-sucedida, você achando que você não precisa se dedicar à lei moral. Eu não aconselho pregação que dê jeito nisso. Não há como construir um país maravilhoso se a lei moral de Deus não for respeitada. É dinheiro? É o problema do emergente. Bota dinheiro no bolso, fica rico, usa o seu dinheiro de maneira imoral. Então o problema não é dinheiro. Quantas histórias a gente vê, né? Celebridades, por exemplo, né? Jogadores de futebol, gente que ganha na loteria. Pega o dinheiro, põe, vive dissolutamente. O dinheiro não é a resposta. Aliás, as melhores coisas da vida a gente consegue viver e vivenciar sem uso do dinheiro. Então, deixa eu falar para vocês, o que eu e você precisamos é respeitar os limites morais da jornada. Porque as nossas crianças precisam ser protegidas. E existem gente falando em nossos dias de que a pedofilia é uma expressão de amor. E que as crianças precisam ser introduzidas nisso. Meus irmãos, a terra vai clamar esse sangue. A terra clamou o sangue de Abel. A terra dizia que clamava, seus mortos clamavam. Essa é a repercussão da lei moral de Deus. Eu não tenho como julgar pessoas, porque eu não estou nesse mundo para julgar. Quando a gente quer achar que um está sofrendo por isso pela lei moral de Deus, eu não sou juiz, não tenho autoridade bíblica para fazer isso. Tanto é que quando fala, quem foi que pecou? Foi ele ou foi o pai dele? Não importa, porque agora eu vou apresentar a lei da graça. Porque isso não tem jeito, isso está no mundo. Aquele que pecar, o que a Bíblia diz? Morrerá. Qual é o salário do pecado? A morte. Não tem jeito. Escutem isso que eu estou falando, tem. Agora, a misericórdia do Senhor sobre os efeitos, a graça comum de Deus sobre os efeitos da queda, graças a Deus estão colocadas aí também. E Ele pode nos ajudar a andar num caminho, no meio dessa dificuldade de viver na vida. A graça de Deus dele vai valer nesses dias, vai nos ajudar a caminhar. A gente vai sair chamuscado, queimado, mas a graça do Senhor vai nos ajudar. E mais ainda, porque eu estou falando na vida eterna agora. Porque aí é a resposta à lei moral de Deus. Porque a lei moral matou todo mundo. É por isso que a Bíblia fala, todos pecaram, né? O que fala? Destituídos foram da glória de Deus. Fomos destituídos da glória de Deus. E aí vem a graça do Senhor Jesus para resolver o nosso problema espiritual. Amém, queridos? E nos dar essa resposta. Lei moral de Deus não é lei cerimonial. Ninguém precisa estar guardando dia especial. Isso era a lei cerimonial do Antigo Testamento. Porque aqui nesse período estavam querendo que aquela igreja vivesse a lei cerimonial. E ele fala, esqueça esse negócio de guardar, um guarda um dia especial, um guarda um tipo de roupa cerimonial. Não esqueçam isso não faz parte do que nós estamos conversando aqui. Paulo fala. E com relação à lei moral,
Haviam as setas, que eram aqueles que tinham altas exigências morais para as pessoas, que não compreendiam que o legalismo religioso ele não tem a ver com a proposta de salvação eterna do Evangelho. Ele é um cumprimento para todo mundo sobre a face da terra. Você precisa ser um ser moral e obedecer isso, para que as gerações sejam abençoadas. Mas o legalista para aí e fala que com isso você vai para o céu. Deixa eu lhe falar, o ladrão da cruz não obedeceu lei moral provavelmente nenhum tempo da vida dele. Trouxe prejuízo para muita gente no futuro, viu, gente? Imagina a família desse homem, imagina os outros. Mas ali na cruz, ele teve a lei da graça de Deus oferecida para a vida dele. E ele pôde receber, e aquela lei o salvou mediante a fé em Cristo Jesus. O que os legalistas falavam? Parava na lei moral. Agora, uma vez que eu entendo e recebo a graça, logicamente, eu deixo de entender que o escravo, que sendo escravo do pecado, isso é que satisfaz a minha alma. Logicamente, a gente vive de maneira digna do Senhor quando a gente conhece a Cristo Jesus. A gente vive a imagem de Deus quando a gente conhece a Cristo. Amém, igreja? Então, assim, isso é muito importante. Jesus Cristo fala em Mateus 5,18, digo a verdade. Olha o que Jesus fala, enquanto existirem céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Isso era a lei moral de Deus, explicando o jeito digno que a gente tem que viver diante do Senhor todos os dias. E a igreja, dos nossos dias da graça, não pode se furtar disso. Amém, meus irmãos? Herman Doidver dizia que a graça comum é o que retém a completa demonização do mundo. E é isso que a gente tem que entender, que a graça de Deus tem nos ajudado nesse momento. Em quinto lugar, versículo 13 e 20, diz assim, daqui a pouco a gente lê, vai procurando aí, colocando aí no Data Show, mas como devemos nos portar em um mundo que não entende ou rejeita a fé em Cristo? Em quinto lugar, crendo e proclamando a supremacia de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Amém, meus irmãos. Não ouvi um amém de vocês, amém? Meus irmãos, ele continua sendo esse ser soberano sobre todas as coisas. O mundo precisa de Cristo, a igreja precisa de Cristo, eu e você precisamos de Cristo. E eu e você temos que crer, porque a gente para de crer nisso. A gente começa, eu até creio, mas olha, eu dependo muito dessa determinada questão, dependo muito do meu trabalho, dependo muito de uma porta que se abra assim. Claro que nós dependemos, mas isso não é um Deus na nossa vida. Eu posso perder minha saúde e Deus está no meu coração, amém, e Ele pode lhe curar também. E Ele, acima de tudo, se a vida for abreviada, Ele pode levar para o céu, porque Ele tem poder para isso. Então Ele é a categoria sobre todas as outras coisas. E se Colossos não acreditava mais que Cristo era suficiente, Paulo chega e escreve aqui, nós vamos ler como Cristo não é só suficiente, como Ele é sobre todas as coisas e relativiza todos os poderes que estão debaixo dele, e ele é Senhor sobre todas as coisas. É ele que resolveu o problema do mal, ele que resolveu o problema da falta de propósito na nossa vida, ele venceu a morte, ao que nada nem ninguém tem poder para dar uma solução para isso. Então nós vamos ler o que ele apresenta a partir do versículo 13. Olha ele falando disso, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o quê? Com essa mensagem, a resposta dele é que há dois domínios. Há um reino das trevas e há um reino da luz. Ele conquistou na cruz do Calvário o poder para aqueles que se tornam discípulos do Senhor de saírem do reino das trevas, debaixo do impacto existencial e eterno do reino das trevas. Ele trouxe a gente para um novo reino, o reino de Deus, um novo domínio. A minha pergunta é, você está em qual domínio hoje? Você continua no domínio do qual ele não é Senhor, ou você está debaixo do domínio que ele é o Senhor? Você entregou a sua vida a ele? Eu pergunto para todos nós, precisamos refletir hoje à noite. Versículo 14. Em quem temos o quê? A redenção, a saber o quê? Só o Senhor pode produzir isso. Só Ele é capaz de resolver esse problema, o perdão dos pecados. Versículo 15, a igreja lendo. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas,
nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos e soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, o quê? E nele tudo, as coisas subsistem por causa dele. Se ele fosse tirado como fundamento, tudo já teria se desmoronado e as pessoas estão discutindo outras opções além de Cristo. Né? Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro que venceu e nós vamos vencer com ele a morte, para que em tudo tenha o quê? A supremacia. Pois foi do agrado do Pai, foi do agrado de Deus, que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Amém? Então, essa é a obra de Cristo. Se alguém achava que não havia relevância para a obra de Cristo ou para Cristo nos nossos dias, lembre-se que ele é o fundamento para tudo que existe sobre a face da terra. Ele é a resposta para todos os problemas em que os seres humanos não estão conseguindo. Ele é a resposta para essa pequena cidade chamada Colosso. Ele é a resposta para a sociedade do Recife. Ele é a resposta para esse país lindo chamado Brasil, todo cheio de dificuldades, mas ele continua sendo a resposta, porque ele é que nos livra da garra do império das trevas e nos leva e nos transporta para o reino do Filho, do amado de Deus. Essa palavra transportar era a mesma palavra que aparece em outros momentos. A palavra que foi escolhida, não foi qualquer um. Era a palavra escolhida para o transporte das tropas militares. Ele está dizendo que antes éramos escravos no reino antigo. Ele agora está nos transportando. Ele usou um termo, tá? Ele fez um resgate em primeiro lugar, porque a palavra ele nos resgatou e nos transportou. Então ele nos deu vida, nova vida, amém, queridos? E nos arregimentou agora para uma função dentro do reino dele. E agora nós não somos escravos, nós somos príncipes e princesas nesse reino do Senhor. Se o que o maligno pode fazer na sua vida deixou tantas marcas, se a quebra da lei moral de Deus deixou tantas marcas na minha vida e na sua vida, se você hoje ao ouvir essa mensagem, crer no seu coração que essa mensagem é relevante para os seus dias, para a sua vida, para a sua família, para tudo que você está vivendo, para tantos avanços do nosso dia quanto os problemas que estamos vivendo, então que você abra o seu coração para Ele. E diga assim para o Senhor Jesus: eu me entrego a Ti. Recebe a minha vida, Senhor. Governa a minha vida. Me dirige. Eu quero ser um discípulo Seu. Eu quero ser um seguidor Seu. Me ajuda pelo Teu Santo Espírito. Me capacita. Mesmo diante de todas as hostilidades que existam neste mundo. Mesmo diante dos poderes das trevas, poderes demoníacos que foram colocados, citados aqui, poderes demoníacos que levaram a minha vida e a sua vida a esse grau de desespero e de problema. Mas diante desses poderes, Ele é maior do que tudo isso. E Ele é o nosso libertador. Que essa libertação esteja sobre as nossas vidas, desde agora e para todo sempre. Meu querido, minha querida, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Você pode orar.